Imagine se você pudesse decidir. Sim, você pode decidir sobre 4 bilhões de dólares. Sim, 4 bilhões de dólares. Para serem usados na luta contra o antissemitismo. Para ajudar nossas crianças a fortalecerem a identidade judaica. Para fortalecer nossa relação com Israel. Para promover a segurança contra o antissemitismo e o antisionismo. Para defender e fortalecer o Estado de Israel. E do movimento antissemita BDS de boicote contra Israel. Por uma Jerusalém unificada e o nosso direito de viver nos assentamentos na Judéia e Samaria. Dizer não para os radicais iranianos em criar um Estado terrorista árabe-palestino. Você tem um voto. Você tem voz. Pelas suas crianças. Você pode fazer a diferença. Para você mesmo. Para cada judeu. Orgulhe seus filhos. Use o poder de seu voto. Se cadastre hoje mesmo. Para votar. E ajudar a salvar o judaísmo do Brasil. Em Israel. Vote pelo Likud Brasil nas eleições para o Congresso Sionista Mundial de 2020. Contamos com teu apoio. Boa noite a todos, bem-vindos ao Likud Brasil. A live de hoje nós vamos falar sobre ensino do Holocausto e a importância do Congresso Sionista Mundial. Nossos convidados são Márcia Sigal, do Rio Grande do Sul, professora da área judaica, Sérgio Kandelman, do Rio de Janeiro, do Likud Brasil. Boa noite, Fábio. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal de casa. Agora estamos ao vivo, 8 horas mais 3 minutos, temperatura aqui na capital mais fria do Brasil, aqui em Curitiba temos 15 graus, Porto Alegre um pouco mais frio ainda, na casa dos 11, e no Rio de Janeiro, temperatura amena, na casa dos 20 graus. Eu sou o Fábio Rosenfeld e ficamos com vocês nessa noite de quinta-feira, dia 16 de julho, e é sempre bom falar para vocês o que é o Likud Brasil. O Likud Brasil não é um partido político, o Likud Brasil é o braço de relacionamento do Likud Mundial com 45 países ao redor do mundo, e nós temos as seguintes diretrizes. A primeira delas é promover o sionismo, que é o direito à autodeterminação do povo judeu a um Estado em Israel, em Eretz Israel, sob um governo judeu. A segunda diretriz é combater o antissemitismo, todas as formas de antissemitismo, principalmente o grupo radical, o grupo de boicote, o grupo chamado BDS, e também a nossa diretriz é promover a Hasbará, que é fazer um contraponto a essa mídia tendenciosa contrária a Israel. Dando sequência à nossa série de lives, hoje temos o prazer, então, de estar com a presença da professora Márcia Sigal, do nosso colega do Likud do Rio de Janeiro, o oftalmologista Sérgio Kandelman. Hoje nós estaremos falando sobre o ensino do Holocausto, principalmente no contexto do Congresso Sionista Mundial. E a dinâmica será o seguinte, nós estaremos aqui batendo papo, perguntas e contrapontos, e você aí de casa poderá encaminhar a sua pergunta, dúvida, crítica, opinião, sugestão, até mesmo seu elogio, no espaço destinado aos comentários ali no Facebook. É minha primeira pergunta para a professora Márcia Sigal. Começamos com a professora. Como é que foi a iniciativa, qual foi a motivação de inserir no conteúdo programático da Rede Pública de Ensino Municipal de Porto Alegre o ensino do Holocausto? Oi, Fábio. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então tá. Boa noite a todos, boa noite ao Fábio. Agora sim eu posso dizer que estamos na capital mais fria do Brasil. Em Porto Alegre, realmente, hoje estamos num daqueles dias muito frios. É um prazer voltar a falar com vocês sobre uma etapa tão importante que foi na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Certo? E eu gostaria de contar que a iniciativa partiu do MAI, então eu trabalhei para que a lei pudesse
vigorar nas escolas. Foi uma lei proposta pelo vereador Walter Nagelstein, e essa lei ela foi aprovada pela Câmara dos Vereadores de 2010, então virou obrigatório o ensino no Holocausto na rede municipal. Então, durante esse tempo, Fábio, de 4 anos que eu estive frente, eu trabalhei na implementação desse projeto nas escolas. A implementação foi feita através de preparação de professores, e como ainda era muito novo o projeto, e os alunos também, né, da rede municipal. Eu não sei nos outros estados, mas a rede municipal em Porto Alegre, ela fica nas periferias. As escolas do município, elas vêm para cobrir onde o estado não chega. Então, nós trabalhamos com crianças, assim, de uma realidade bastante peculiar, e, por que não dizer, bastante simples, e que muitas vezes o ensino do Holocausto surpreendente deixou uma identificação com elas. Esse foi tanto o ponto entre a realidade deles e a realidade que se vigorou naquela época, né? E assim, só para contar um pouquinho, Fábio, que eu tive 2 semanas num seminário internacional em Auschwitz e também em Jerusalém, para justamente me preparar para esse trabalho, né? Agora nos conte como é que é a experiência de ensinar para um aluno da rede pública municipal o que foi o Holocausto, porque nós, digamos, descendentes de judeus ashkenazitas ali do leste europeu, descendência de poloneses, ucranianos, russos, enfim, alemães, é fácil, até porque nós temos, digamos, parentes que tiveram um contato direto, que no meu caso, de concentração. Então, desde criança, eu me deparei com histórias do campo de concentração, histórias do nazismo, com os horrores que foi essa época. E agora, como é que é ensinar? E também queria saber como é que foi a receptividade de um aluno da rede de ensino ao se deparar com histórias sobre o Holocausto. Como é que eu vou te dizer? Eu vou dizer assim, incrivelmente, foi surpreendente. E uma das coisas, Fábio, que eu sempre contava para eles, antes de contar sobre o Holocausto, era uma coisa que eles não sabiam. O que é ser judeu? Essa era a maior, assim, vamos dizer, surpresa para eles. Já pergunta, já conheceu um judeu? Sabe o que é ser um judeu? Sempre é aquela mesma coisa, o judeu está sempre atrelado ao que ele é e os outros a questão monetária, né? Então, tu tem que tudo desconstruir e começar contando para eles que antes de acontecer o Holocausto, acontecer tudo, tinha uma vida, né? Então, eu me inspirei muito no meu trabalho, Fábio, naquele livro do Holocausto, que eu até trouxe ele aqui, que é sobre os nossos olhos. E esse livro conta a vida antes do Holocausto. Inclusive, tem filmes que tu que estivesse em Auschwitz, quando a gente entra no museu de Auschwitz, na parte de um filme que mostra justamente a vida judaica. Então, o Holocausto, que nem eu aprendi também no Yad Vashem, ele só tem sentido aquilo tudo se tu falar de vida, né? Justamente essa, vamos falar de vida, vamos contar tudo aquilo que se perdeu e tudo aquele que se tinha para construir junto. Jovens, assim, como eu te falei, vêm de realidades bastante duras, e para eles a identificação, principalmente com a história do Diário de Anne Frank, foi, assim, imensa, né? Um livro chamado Anne Frank, Nós, de poemas. Interessante, depois a gente pode até com digital, podemos compartilhar na página. E nesse livro eles expressaram quanto a vida hoje, que o Brasil, essa vida
onde nas periferias tem balas perdidas para cá e para lá, com a atenção daquela vida que se tinha antigamente, né? Então, ele foi muito surpreendente e ele não teve resistência por parte de aluno, porque era uma coisa que estava para chegar para eles, né? Por essa foi a diferença do que se fosse soltando. E outra coisa, eu mostrava toda aquela simbologia, judaísmo, e uma coisa que me chamou muita atenção foi que hoje em dia conhecem muita coisa, inclusive muitos jovens, por causa das igrejas, né? Nós sabemos a grande valorização que a igreja evangélica, o judaísmo, e muitos deles conheciam muitas coisas, inclusive toda a história do Velho Testamento, toda a simbologia do Holocausto. Então, realmente foi assim, eram momentos assim muito ricos, muito especiais, e sempre, na verdade, depender um pouquinho, que é o que acontece hoje, da simpatia do professor pelo tema. Aquele professor que se interessava pelo tema, ele logo me procurou implementar na escola para a gente fazer as formações. Então, mesmo nós tendo uma lei, ela depende muito ainda da boa vontade em aplicá-la. Legal, muito bom. Agora, saindo do Rio de Janeiro, não sei quem é que tem acho que está com outro aparelho ligado aí, mas enfim, saindo de Porto Alegre, agora indo para o Rio de Janeiro. Sérgio, oportunidade no ano passado de irmos à Polônia, e a gente presenciou também como é que era a vida judaica antes do Holocausto, principalmente quando nós estivemos naquele museu judaico lá do Museu Polin. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, o que você viu, o que ele marcou naquele Museu Polin, que conta a história dos judeus 1000 anos antes do Holocausto, ou seja, quando os judeus chegaram na Polônia. Boa noite, Fábio. Boa noite, Felipe. Boa noite, Márcia. E obrigado pelas suas considerações iniciais. De fato, nós tivemos uma experiência riquíssima com o Likud Mundial, o Old Likud, Likud Olami, que aqui no Brasil nós somos o braço Likud Brasil, e nós temos o representar o Likud no Rio de Janeiro. Nós, de 13 países do mundo, do componente do Likud Brasil, 31 membros do Likud, de 13 países diferentes. Nós éramos a delegação do Brasil, o Fábio e o Maurício Avigdor. Nós participamos de um programa do Likud chamado Jornada Polônia, Journey to Poland, onde nós fizemos uma imersão de 5 dias em ambientes relacionados com o Holocausto. Um deles foi esse Museu Polin, Museu da Vida Judaica na Polônia. Ele é relativamente recente, ele foi inaugurado há alguns poucos anos, e é interessante porque ele fala dos 1000 anos de história judaica na Polônia, que no início houve uma série de reinos do reino da Polônia, vários reis sucessivos ao longo de alguns séculos, que receberam muito bem os judeus. Os judeus começaram a vir de várias partes do mundo onde eram perseguidos, como a Península Ibérica, durante a Inquisição, de alguns países da África por razões diversas, ao ponto de que, num determinado momento, há 700, a comunidade judaica polonesa era a maior do mundo, documentadamente. A primeira onda de antissemitismo, ela se deu há cerca de 400 anos atrás, curiosamente, quando houve uma pandemia de peste negra. Os judeus já tinham hábitos milenares de cuidados com a comida, higiene das mãos, e atribui-se a isso que houve uma historicamente aparente incidência menor de óbitos nessa peste negra dos idos de 1430 da comunidade judaica. E aí começou uma onda de antissemitismo, onde alguns acusavam os judeus de terem disseminado a peste, inventaram o que hoje se
chama de fake, que a nível de um protocolo do Sábio Sião, do Sião, que a gente viu na mais recente Rússia, ela se disseminou e começou a ter os pogroms e as matanças. E aí começou tempos de oscilação de antissemitismo e vivência, até que a gente chegou do Holocausto. Então, a gente tem ali toda a história judaica na Polônia, muito rica, durante séculos, e depois até chegar no Holocausto. A importância da gente, dessa jornada que nós fizemos, e aí dali fomos aos locais que a gente vai poder discutir aqui, é que a gente precisa colocar um senso de proporção e de objetivo. É evidente que outras minorias foram acometidas, ciganos, testemunhas de Jeová, negros, e até se coloca alguns inimigos políticos dos nazistas do Terceiro Reich, como os comunistas. Mas a gente precisa, primeiro, da proporcionalidade da matança judaica. 6 milhões, que a gente até teve o privilégio ou desprivilégio de descobrir da Polônia que já há documentos por satélites que localizam ossadas, documentos que foram descobertos o Pacto de Varsóvia, o Muro de Berlim, e se estudaram outros documentos que, lamentavelmente, foram mais ainda do que 6 milhões, a documentação disso. Não há um interesse específico em mudar esse número, que ainda poderia haver uma acusação de revisionismo para o outro lado, digamos assim, mas isso tem que ser colocado em perspectiva, senão distorce o que foi o Holocausto, e também objetivo. Quando houve a conferência de Wannsee, dos nazistas, que propuseram a solução final era uma Europa livre de judeus. Então, houve um objetivo máximo maior contra os judeus. Isso não pode ser perdido de perspectiva. Quando você coloca, por exemplo, uma disputa política, o nazismo, o Holocausto não foi de direita nem de esquerda. Então, a luta, o pacto de Hitler e Stalin, que depois foi quebrado e houve uma briga entre nazistas e comunistas, uma briga política, é um fato histórico. Então, se comunistas foram perseguidos também, isso não tem a ver, de uma certa maneira, com a Shoah, a matança nazista judaica, com o objetivo da solução final. Então, essa seria a primeira perspectiva que a gente coloca dos 1000 anos de história dos judeus na Polônia, que, aliás, agora a comunidade está podendo seguir e está crescendo, como nós podemos ver em Varsóvia, sendo recebidos, inclusive, pela chefe da comunidade local num dos eventos. Mas, Sérgio, não sei se tu lembras que o nosso guia, o Gary, até nos comentou, quando ele falou sobre a possibilidade dos cálculos atuais apontarem para 7 milhões de judeus mortos, né? Ele até falou, bom, o que interessa se foram 6 milhões, 7 milhões, o que mais importa, que é o mais triste da história, é que foram 1000 anos de história de judeus que foram apagados. Isso que ele lembra das palavras. Verdade. A última estimativa seria de 7 milhões e 300 mil, né? Isso baseado em documentos de outras pessoas que não tiveram nem parentes para reclamar, porque toda a família morreu, mas documentos de cartório foram estudados, e também os satélites conseguem localizar ossadas enterradas em covas rasas que não haviam sido descritas ainda, buracos da morte, que eram valas comuns que eles faziam. E essa é uma realidade, triste realidade, que só é potencializada por isso. Ossadas, quando ainda restaram ossadas, Blinken foi no campo de Majdanek, que tinham 7 toneladas de cinzas, claro que misturadas com areia, também terra, mas 7 toneladas de cinzas num memorial, um memorial a todas aquelas vítimas que morreram e caíram, né, tombaram em Majdanek. É muito triste, mas aquele memorial, deve lembrar. Verdade, Fábio. Ele tem uma cúpula de
provavelmente uns 50 metros de diâmetro, e dentro estão as cinzas depositadas, como se fosse uma urna gigante de cinzas, dos sacos de cinzas que eles recuperaram quando liberaram perto de Lublin. Então, também há uma projeção, pelo que eles estudaram de documentos, que eles usavam para adubo essas cinzas, acho que não foram recuperadas na libertação do campo, obviamente, para fazer esse cálculo, e alguns estudiosos acham que pode chegar a 9 milhões de judeus. Porque as estatísticas eram muito pobres na época, documentação quanto de outra natureza. Então, é a triste realidade que a gente tem perspectiva e não pode deixar de desvirtuar o que foi o Holocausto judaico, a Shoah. Ainda que a gente faça o que o nosso grande líder, Zev Jabotinsky, pregava e sempre pregou em relação à refundação de Israel moderno, que acabou acontecendo algumas das pregações dele, de que o moderno Estado de Israel deveria fazer como faz hoje, contemplar toda e qualquer minoria, e ele dizia, e preencher todos os direitos das minorias de forma igual. Isso deve ser feito na relembrança dos Testemunhos de Jeová e qualquer outra, homossexuais e pessoas com deficiência mental, que a gente sabe que eram, mas isso não pode tirar a perspectiva do que foi a solução final. Nós vamos repassar então, Sérgio, te agradeço. Nós temos aqui vários comentários de pessoas em casa que estão nos acompanhando. Agradecemos o contato da Genesi Tolentino dos Santos, mandando shalom para Carlile Fontinelli de Melo. Caleb Ben Abraham está na cidade de Bonito, em Pernambuco. Beatriz Gubin também está nos prestigiando. Quem mais aqui? Sônia Sarqueta também. Júlio Schneiderman, do Rio de Janeiro. Avinadav, aqui na cidade de Curitiba. E agora, palavra aí para o Felipe da Costa, e tem uma pergunta para a professora Márcia Sigal. Boa noite. Eu queria até fazer um comentário que a gente vê nos grupos de Facebook, alguns grupos aí, alguns jovens repetindo uma bobagem. Foi eleito que o povo judeu ainda ajudou ele a chegar ao poder, né? E você, quando vai confrontar isso e mostra os números, é engraçado que eles não acreditam, né? Então, é meio que um revisionismo do Holocausto por alguma... O que acontece com essa educação judaica, né? Porque são pessoas que frequentam escolas judaicas e deveriam estar por dentro realmente falar esse tipo de bobagem, ainda mais para um público que pode estar assistindo. Pergunta essa tua, e eu vou te responder ela, na verdade, voltando um pouquinho na história. Eu só quero saber, estão me escutando direitinho? Perfeitamente. Então tá ótimo. Eu queria voltar um pouquinho na história, que eu acho que tudo isso de pensamentos humanistas, de liberdade, nesse fator histórico que começou. Quando terminou, vou só fazer uma volta para podermos chegar no hoje, né? Quando terminou o Holocausto, mais ou menos uns 300 judeus, que alguns deles começaram a retornar para os seus lugares. Esse foi um dos lugares, assim, que impactou muito, muito, muito na Polônia. 6 judeus, certo? E eles ficaram lá num centro judaico para a cidade, que eles queriam rever os bens deles, os apartamentos, as residências,
E daí foi marcado com esses 96 uma reunião, isso em 1946, com aqueles 96 sobreviventes, uma reunião desse centro, eles foram apedrejados. Aqueles 96 sobreviventes do Holocausto foram apedrejados pela própria população judaica. De novo com aquilo, porque um deles matou uma criancinha, a sugação de Deus. Bom, por que eu expliquei isso? Porque a partir disso, na Polônia, ficou proibido que tivesse qualquer ato de antissemitismo. Posterior do Estado de Israel, se pensou que, através disso, nós íamos ter em Israel uma matriz da União Soviética. Então, eu vou dizer que, mais ou menos, pensando nisso, que Israel se tornaria, então, uma filha para os interesses deles na próxima guerra. Então, e daí começou exatamente o contrário. Então, por Israel, caiu por água abaixo, porque se viu que não seria. E daí a nova forma de antissemitismo que se cria, já que era proibido ter antissemitismo, é o anti-israelismo. Então, começou-se a intimamente Israel. Israel é um país imperialista, colonialista, só quer crescer, só quer mandar nos outros, e só quer expandir cada vez mais. E hoje, totalmente são dominados por essa ideia. São ainda remanescentes, hoje, como em qualquer questão histórica, a ação que fizeram de Israel só com os Estados Unidos, porque são dominadores imperialistas, né? Então tem muito dessa questão no hoje, e uma vez que os judeus não são o lado mais fraco, então não é mais oportuno, então nós, como é que eu posso dizer para vocês, nós então, dessa juventude então que acha que Israel é um país belicoso, que como se isso não fosse a sua própria sobrevivência. Então, Felipe, deu para chegar no hoje? Não, com certeza deu para chegar no hoje, mas a gente fica assustado, né, com jovens repetindo coisas que não deveriam repetir, nem pensar, né, sem antes pesquisar, ainda mandam a gente estudar quando a gente fala que está errado. E eu sempre penso uma coisa, Felipe, porque eu estive em contato com os jovens de Israel, contei hoje que eu fiquei trabalhando 3 meses no Nordeste do Brasil, onde todos os jovens vão lá, e eu fico olhando aqueles jovens de 21, 22 anos, que só querem ter uma vida em paz, uma vida tranquila, felizes, alegres, porque eles estavam no Brasil, e daí quem são os nossos jovens, muitos, ou os nossos adultos, que não estão lá, não estão vivendo, e ainda conseguem causar esse mal-estar e, por vezes, influência entre os outros que cercam eles, né? Eu também fico bastante angustiada quando a gente vê questão de movimentos, isso pregando uma paz que todos nós queremos, na verdade, mas que nós sabemos o lado que não quer essa paz, não? Ô, Felipe, o pessoal está reclamando que o som está saindo picotado. Será que algum problema na transmissão, algum cabo aí mal conectado? Não, o cabo, graças a Deus, não é. Eu acho que era algum problema aqui com o computador que está transmitindo. Acredito que tenha resolvido. Tá? Se tiver alguém com problema com som, por favor, deixe o comentário aí que a gente tenta dar uma olhada. Então tá, vamos repassar enquanto isso mais alguns comentários do pessoal de casa. Contamos que no prestígio da audiência... Long Lax, ou Dani Lax, também lá de Porto Alegre.
Djalma Furtado de Medeiros diz que a primeira vez que ouvi falar sobre o Holocausto foi na década de 80. Ele morava na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, quando foi exibido na TVS, antiga TVS, na Canal 11, o atual, hoje, SBT. Um documentário muito interessante. Também quem manda aqui para vocês um shalom é Kalev Ben Abraham. Jacão Castro, show de bola. Professora Márcia Cigal mandando um grande abraço para você. Sabrina mandando também parabéns pelo conteúdo, para os palestrantes, para os debatedores. Carlile Fontenelle de Mello diz e pergunta: qual é a semelhança entre a Inquisição portuguesa e o Holocausto? Saberia responder, professora? Oi. Qual é a semelhança entre a Inquisição portuguesa e o Holocausto? Olha, a semelhança é o desejo de extermínio do mesmo povo, porque tanto na Inquisição quanto no Holocausto, o objetivo era um só. Na Inquisição não era a morte imediata, porque aqueles que resolvessem se converter, eles tinham um benefício, né, que eles sobreviveriam, e no Holocausto não foi dada essa chance, né, bastava a terceira geração judaica, desde a terceira geração, para tu ser considerado judeu, enquanto que na Inquisição a única diferença era essa, que tu teve uma chance se convertendo, né? Tanto que hoje muita gente começa a buscar suas raízes, e a raiz de muita gente é judaica, né? Na verdade, éramos todos, né? Até começar a acontecer grandes separações. Então, o objetivo dos dois era o mesmo. Maravilha. Também registramos aqui o contato e a mensagem Genesi Tolentino dos Santos, aqui no interior do Paraná, na cidade de Londrina. Muito obrigado, Genesi, pelo prestígio. Fortes Johan, ele está em Florianópolis, Santa Catarina. Carlile Fontenelle de Mello diz o seguinte: palestrante de grande bagagem sobre o assunto, isso engrandece a live. Muito obrigado, Carlile. E a Thalita Medina manda um abraço, boa noite para o Likud Brasil, muito obrigado também pelo prestígio, por estar conosco nessa noite. E olha só que interessante, Felícia Figel Neustadt Molen nos acompanhando, nos prestigiando diretamente de Israel, na cidade de Jerusalém. E Sérgio, queria que você falasse um pouco sobre a experiência de conhecer o local onde era o antigo gueto de Varsóvia. Ótima pergunta, Fábio. E essa é uma oportunidade extraordinária, nesse momento de eleição para o Congresso Sionista Mundial, de mostrar a bagagem do Likud. Da onde vem o Likud? O Likud é neto do Betar. Betar é um movimento juvenil judaico, sionista, ou seja, educação jovem, fundado em 1923 por nosso grande inspirador e líder Zeev Jabotinsky, em Riga, na Europa Oriental. Em 1948, quando... Capital da Letônia. Capital da Letônia, exatamente, perfeito. Em 1948 foi fundado o Herut, por ocasião da fundação do moderno Estado de Israel, que era um partido político. E antes disso, havia, sobre o que eu vou falar do gueto agora, uma organização militar que era o Irgun, que é a semente que germinou no grande exército de defesa do Estado de Israel, Tzavá Haganah Israel. O Likud é um partido que foi fundado em 1973, com base nos mesmos ideais de Zeev Jabotinsky, que depois se fundiu com o Herut, porque eram da mesma ideologia. Então, de certa maneira, o Likud é neto do Betar, todos na linha de Zeev Jabotinsky. E lembrando que o Likud em Israel é um partido político, o Likud mundial, e com o seu braço Likud Brasil, nós somos o contato, o elo de ligação dos ideais likudistas no Brasil, das comunidades, para a defesa incondicional do Estado de Israel, a defesa dos judeus, das comunidades, a luta contra o antissemitismo e hoje o anti-israelismo, o anti-sionismo, que é a nova versão
como a nossa professora bem falou, do antissemitismo, a versão 7.3, como alguns falam, de uma coisa triste com uma pontada de bom humor. Então, são os mesmos ideais. Jabotinsky defendia que os judeus, depois de tantos séculos de perseguição, precisavam se defender fisicamente, precisavam se armar. E ele tem uma frase célebre: melhor ter uma arma e não usá-la do que precisar dela e não tê-la. Né? Isso ele defendia, que os judeus fossem para Israel. Ele foi um grande sionista, provavelmente, na nossa visão, os dois maiores sionistas da história, Theodor Herzl e Zeev Jabotinsky. Então ele defendia que os judeus se armassem para se defender em Israel, inclusive porque já havia... os judeus nós fomos expulsos de Israel por exércitos invasores. Então a gente precisaria de um exército para se defender a nossa refundação. E havia conflitos, né? Haviam pogroms, matanças indiscriminadas de judeus que já moravam no mandato britânico à época. Então, e antes, que era o Império Otomano, né? Na época que ele postulou isso no início dos idos de 1900. Então, se quiser falar sobre o gueto, eu estou compartilhando algumas fotos ali bem interessantes, fotos que você mesmo tirou, outras fotos da internet também. Isso, então, chegando no gueto, vamos chegar no gueto. Então, ele, prevendo que houvesse, ele postulou isso desde a década de 1920, que era iminente uma matança judaica. Ele é considerado um visionário, infelizmente, né? Mas um visionário em relação ao Holocausto, tanto que ele bolou um plano de evacuação, inicialmente de 1 milhão de judeus da Europa Oriental, em 1935, para ser executado até 1938. Com isso, ele já começou a organizar o que eram milícias de defesa, e muitos dos betarim da época participaram do exército polonês na Primeira Guerra e tinham treinamento militar. Então vamos ao gueto agora. Quando os judeus foram confinados no gueto, foram 350 mil judeus no gueto de Varsóvia, num espaço de alguns quarteirões, moravam 12 por cômodo. A gente teve a oportunidade de ver os 4 prédios remanescentes que tem lá, que aparecem nas fotos. Eles começaram a contrabandear cada vez mais armas, à medida que foram entendendo que não havia nenhum outro caminho senão a morte. O Irgun tomou a frente até que chegou no célebre levante do gueto de Varsóvia, que começou no Pêssar, na Páscoa de 1942, e durou 9 dias, e é considerado a maior resistência urbana de uma milícia de defesa contra um exército poderoso. A partir dali houve uma matança maior ainda. O que a gente descobriu ali? Que os ideais betarim, que são os ideais de Jabotinsky, que modernamente são representados politicamente pelo Likud, eles foram fundamentais para que os judeus pudessem lutar pela sua sobrevivência. Isso é importante porque nos últimos 20, 30 anos, eles foram revividos, reavivados por vários estudiosos com documentação bibliográfica, documental, arqueológica, né, da própria avaliação do que restou do gueto de Varsóvia, e vários livros como esses, das 2 bandeiras que foram achadas no prédio na esquina de Muranovska, onde eles acharam a bandeira do Irgun e a bandeira da Polônia. Eles tinham ligações com a resistência polonesa íntimas, intrínsecas, e ela ficou flanando ali durante vários dias, e ela era vista de toda Varsóvia, e chegou a Hitler isso. Hitler disse que era a maior vergonha que podia haver, e por isso mandou bombardear impiedosamente o gueto. E agora então, eu queria que você falasse também um pouco sobre essa figura, né? Pavel Frankel. Pavel Frankel foi o líder dessa resistência, ele era o grande herói betar. Mas antes disso, Sérgio, é importante falar também o seguinte, que as pessoas, quando falam em gueto de Varsóvia, do levante do gueto de Varsóvia, elas só lembram de quem? De Mordechai Anielewicz, mas
poucos sabem da grande história, da importante história de Pavel Frankl. Perfeito, Fábio. Era o que eu ia falar dessas últimas 3 décadas. Documentos foram levantados e testemunhas vivas foram ouvidas. Inclusive, o movimento juvenil Betar Brasil, por ocasião do Dia do Holocausto, mostrou um filme onde há depoimentos de uma sobrevivente Betari do Irgun da ocasião. Então, e motivou vários livros que foram publicados. Os melhores deles foram de Moshe Arens, né, que você mostrou aí nas fotos, o de Bandeiras sobre o Gueto, que são esses Two Flags, que eu estava descrevendo. Então, isso é uma coisa incrível, porque, primeiro, os Betarim eram a linha de frente, então eles morreram muito mais do que os Shomrim, os Bundist, que eram os comunistas seculares judeus do Bund, os Shomrim, que eram os sionistas socialistas do Shomer, e os Haredim, que eram os religiosos. Eram 4 grupos no gueto. Os que eram do ZZW, do ZOB, que era a Organização Judaica de Luta, e a União Militar Judaica ligada ao Irgun, aos Betarim, foram os que mais morreram. E eles perderam a narrativa da história nas primeiras décadas do moderno Estado de Israel refundado. Isso foi retomado nos últimos 30 anos. E hoje a gente tem em Israel Museu Betar, a gente tem um roteiro Betari Likudnik que mostra o que aconteceu realmente na história e toda a ligação entre o ideal de Zeev Jabotinsky, do Betar, do Irgun, hoje Likud, que fundiu com Herut, e a importância para a história do moderno Estado de Israel e para a defesa da luta física, inclusive, contra o antissemitismo. E por isso a importância também da gente votar Likud Brasil nas eleições do Congresso Sionista Mundial. Para manter essa história viva. Você lembra, né, esse prédio que eu estou compartilhando aqui nessa esquina da rua Muranovska, Avenida Muranovska, esse prédio onde foi a batalha final no levante do gueto de Varsóvia, onde tinham aquelas bandeiras erguidas, né, a bandeira azul e branca, onde as pessoas do lado de fora do gueto, os poloneses, eles conseguiam visualizar uma bandeira azul e branca hasteada de dentro do gueto. Isso foi, digamos, uma resposta à altura contrária à ocupação nazista, e o que deixou, digamos, o povo polonês também orgulhoso desse levante, dessa revolta judaica que ocorreu dentro do gueto de Varsóvia, o que inclusive incentivou um futuro, inclusive, levante do próprio povo polonês contra as tropas nazistas, mais ou menos um ano depois do levante do gueto de Varsóvia. Verdade. E o Pavel Frankl, o grande líder das forças judaicas, ele é considerado, ele é um herói de guerra, ele está enterrado no cemitério judaico de Varsóvia, que a gente vê a foto aí da matseiva dele, da lápide dele, e ele, todo ano, no dia da morte dele, tem uma homenagem do exército polonês a ele. Ele é um herói de guerra polonês, assim tido, e é interessante porque existe a lápide dele e existe a foto, um desenho dele que a gente viu aí. Não há nenhuma foto dele, mas há muita documentação histórica, inclusive gravação oral, como a gente viu nesse filme, de testemunhas que conviveram com ele durante e antes do levante. Ele morreu durante o levante. Infelizmente, morreu durante o levante. Mas, enquanto isso, nós vamos passar mais algumas mensagens do pessoal de casa. Helena Rosenfeld, acompanhando minha mãe lá em cidade de Porto Alegre. Quem mais aqui? Jefferson Souza, Laila Tov, boa noite. Estamos conectados aqui em Manaus. Um grande abraço, shalom. Muito obrigado pelo prestígio, Jefferson. Lu Moura Amorim, dizendo que está excelente a live. Muito obrigado, Lu. Silvia Feldman, também mandando um abraço para vocês. Minha prima. Que maravilha. Minha querida prima. Simão Isaac Salama, boa noite, Simão. Roberto Carlos Goldman. Grande aqui. Primo também. Grande amigo aqui de Curitiba. Grande amigo mesmo. Maria Amélia Vilarim, mandando também um abraço, shalom para vocês. E a Jucimara também nos acompanhando na cidade de Londrina, aqui no interior do Paraná. Agora a pergunta que eu faço é para a professora Márcia
Sigal, você esteve não apenas visitando, você esteve hospedada praticamente, não foi dentro, mas na frente do campo de concentração de Auschwitz. Até a gente não fala que é um museu, né? A gente fala que é um cemitério. Como é que foi sua experiência nesse tempo que você ele ficou estudando, você ficou acompanhando, até você me disse recentemente que gostaria, inclusive, de ser uma guia do campo de concentração de Auschwitz. Oi, Fábio, voltamos aqui para contar que realmente essa foi uma daquelas experiências inesquecíveis da minha vida, e também foi uma experiência única, porque esse seminário internacional nunca tinha recebido um professor brasileiro ainda, né? Porque é seminário para professores. E como o seminário é em inglês, então ele já restringe um pouco mais, né? Mas o seminário, ele foi, desde o primeiro dia até o último dia, tão intenso que o dia que eu fui embora, eu tive dificuldade quase de ir embora, de sair do campo, porque nós passávamos de 12 a 14 horas no campo, né, estudando. Inclusive, uma coisa muito interessante foi uma das aulas que nós tivemos no laboratório, porque eles têm um laboratório, Fábio, que eles averiguam a veracidade de cada objeto. Então, cada coisa para ser exposta, as coisas que vão aparecendo durante todo o tempo, elas são testadas para ver a veracidade de cada uma, né? Então, realmente, foi assim, uma experiência que eu, inclusive, sonho às vezes que eu estou voltando para aquilo, né? Duas coisas assim que me chamaram muita atenção lá é a questão do respeito. Nós vimos pessoas de burca, tinham muçulmanos, tinham várias nacionalidades, e o som que se ouve quando se está em Auschwitz é somente dos passos, porque ninguém fala lá, tudo se ouve através do microfone. Então, o silêncio que tem lá, ele, para mim, é o maior sinal de respeito por tudo, né? E a segunda questão, que foi uma das que mais me chamou, foi que cada pavilhão daqueles, um pavilhão era o pavilhão que nós estudávamos, que se chamou pavilhão escola, que eram as salas de aula. Mas os outros pavilhões eram dedicados aos países e à história dos seus deportados. Exemplo, tinha o pavilhão da Hungria, da França, onde eles contavam um pouquinho das pessoas daqueles países, dos judeus, e a história da deportação também. E o último desses pavilhões é o pavilhão do Yad Vashem, o pavilhão de Israel. E justamente nesse pavilhão, quando tu entra direto para uma sala escura e tu vai vendo aquilo que eu falei que é tão importante, a vida judaica antes da Shoah. E daí justamente eles vão mostrando as pessoas dançando, as pessoas cantando, as escolas, para depois, então, ir mostrando a deteriorização que foram sofrendo as comunidades todas judaicas na Polônia. O último espaço dessa sede do Yad Vashem, dentro de Auschwitz, é justamente o livro dos nomes. É um livro com folhas do tamanho, vamos dizer, de 2, 3 conseguiram juntar em torno de 5 milhões, mais ou menos 200 mil nomes de judeus falecidos. E daí tu começa a folhear aquele livro de nomes, e de repente tu encontra o nome do teu colega do lado do colégio, da tua melhor amiga, o sobrenome, e o meu sobrenome, que é Sigal, que eu sempre tinha muita dúvida, porque é tão pequena a minha família, quando eu vi, eram 3 páginas inteiras de Sigal, que tinham perecido no Holocausto. E daí nós começamos um pouquinho a entender por que nossas famílias elas são tão pequenas. Nós começamos a entender a imensidão de tudo que foi. Porque quando se fala 6 milhões, é um número muito grande. Mas quando tu te vê ali o teu nome, é como se tu estivesse olhando no espelho. Eu preciso contar para vocês que depois dessa experiência, do livro dos nomes, eu tive que voltar para o hotel, né? Porque o hotel ficava na frente, para
poder assimilar um pouquinho tudo aquilo que eu estava vendo. Né? Outra das coisas assim que foi extremamente chocante, eu não sei se vocês tiveram, também foi em Birkenau, porque justamente Birkenau, aí que começou todo o processo de negação do Holocausto, porque em 1944, quando a Alemanha já começou a mostrar sinais de que estaria perdendo, começou a queimar a maioria dos locais, assim, para começar a queimar qualquer prova, né? Então, Birkenau, começaram por Birkenau, tanto que chega em Birkenau, hoje são ruínas, né? São ruínas onde eram os fornos crematórios, está tudo numerado, mas através de ruínas, né? E eles começaram, então, justamente queimando e dizendo, isso nunca aconteceu. Então, é muito impactante tu chegar naqueles lugares que hoje são ruínas, mas tudo exatamente indicado onde cada coisa onde cada coisa aconteceu. Por isso que eu sempre digo, a educação é através de mostrar o que aconteceu, é que a gente pode prevenir o futuro. Porque, como nós sabemos, os sobreviventes que tão ativamente faziam trabalho nas escolas aqui em Porto Alegre, trabalho nas escolas em outros locais, eles vão ser nomes e referências para nós usarmos, né? Nós vamos ter os filmes, mas o que eu digo é sempre a educação e a educação para lembrarmos, né? E eu sempre digo, e o que é a nossa maior, ou pelo menos o nosso maior orgulho, é saber que das cinzas nós construímos, e foi construído um país que hoje ele é o número 1 em tecnologia, e é um número 1 que, se a gente vai pensar nos direitos humanos, eu, só dando uma parte, tive a minha filha que nasceu em Israel, e no meu quarto nós éramos 11, e eu era a única judia. Todas as outras eram árabes. Então, onde o judeu e o árabe estudam junto, mas se a gente vai olhar pelo outro lado, nós não podemos visitar, vamos dizer, os judeus, os israelenses, não podem visitar muitos dos lugares que são da autoridade palestina. Né? Então, eu acho que de tudo isso, nós temos hoje um grande Estado como exemplo para toda a humanidade. Não? O que eu uso sempre e digo é a palavra resiliência para o povo judeu. Legal, Márcia. Agora eu queria que o Sérgio também falasse, você comentou há pouco tempo dos pavilhões de Auschwitz, como você falou, existem vários pavilhões. Um principal que eu achei foi daquele em que existem provas da existência do Holocausto, porque hoje em dia, infelizmente, existem historiadores, entre aspas, que tentam fazer um revisionismo, um negacionismo da ocorrência do Holocausto, que hoje nós sabemos que uma das formas de antissemitismo é a negação do Holocausto. Mas e também existe, como eu falei, outros pavilhões dos países, da Hungria, como você falou, da França, e eu queria que o Sérgio falasse sobre o pavilhão de Israel. Então, Fábio, boa pergunta, porque, de fato, a gente vê o diferencial que é o Estado de Israel assumir um daqueles barracões que são resquícios originais do campo e, dentro dele, montar um museu, que, de fato, é do que aconteceu. Que aí a gente vê não só as evidências materiais, sapatos, roupas, dentes, tudo aquilo que a gente já viu nos grandes filmes como Lista de Schindler, etc., e que a gente vê no Museu do Holocausto de Israel ou de Washington, peças originais, mas tem uma sequência que é feita no museu. À medida que você caminha, você vai fazendo uma imersão no que foi o Holocausto. Isso é interessante também porque a gente começa a entender melhor a diferença entre campo de concentração e campo de extermínio. Por exemplo, a gente teve no complexo Sobibor Treblinka, que foi a maior taxa de mortalidade por dia, por meses de operação.
que era um campo meramente de extermínio. Os judeus chegavam lá e já eram mortos e incinerados ou não, dependendo da fase do campo. O campo que a gente falou há pouco de Majdanek, perto de Lublin, na fronteira com a Polônia, praticamente, ele era, na fronteira com a Rússia, ele era um campo de concentração, ou seja, um campo de trabalho, que às vezes as pessoas morriam extenuadas ou viriam a ser mortas mais adiante depois que não tivessem tempo de trabalhar, e também um campo de extermínio. E Auschwitz também era um campo que tinha extermínio e concentração, só que foi o maior deles. Então foi onde houve o maior número de mortos, e o maior número de mortos judaicos, pelo menos 1.200.000. Então essa sequência, a gente entendeu o que aconteceu e também entender a diferença de algumas figuras que hoje são bem compreendidas nas suas funções. Os que trabalhavam estavam concentrados e morreram durante a sua concentração ou acabaram se salvando, alguns poucos milhares na libertação dos campos. Os que foram exterminados, que já chegavam e eram mortos ou foram mortos ao longo da sua concentração. E duas figuras, que eram os capos, que eram os dedos duros, né, que é uma figura historicamente abominável que a gente conhece, e os Sonderkommandos, que é uma... terrível, né? Terrível mesmo. Terrível. Que essa experiência do Likud permitiu a nós, 31 de 13 países, aprender e ter a oportunidade de ensinar, educar, como será o meu privilégio aqui agora, que os Sonderkommandos, comandos principais, eram judeus que ajudavam com os despojos dos exterminados, dos judeus exterminados. Então, era um trabalho terrível de limpar as câmaras mortíferas, as câmaras de gás, ajudar os nazistas, levar corpos. E eles foram figuras importantes, porque eles fizeram um trabalho mais terrível que um judeu jamais poderá ter feito na história judaica até hoje, mas eles que deram informações, evidências, eles passavam para alguns que conseguiam sair, entrar nos campos, as informações do que estava acontecendo lá. Eles rezavam Cádiz para todos os judeus mortos, não deixaram de rezar, é arrepiante falar isso, Cádiz, para nenhuma vez que houve uma incineração mortal, exterminatória em algum campo. E eles, aliás, que passaram informações documentais para figuras como o polonês Jan Karski, polonês não judeu, que era o líder da resistência polonesa, muito ligado aos Betarim, como eu falei, a Pavel Frankel e outros grupos. E o Jan Karski, ele conseguiu sair da Polônia, várias vezes ele conseguiu ir durante a guerra, durante o extermínio, para Londres, para dizer o que estava acontecendo. Ele foi uma das pessoas que chegou até Roosevelt. Ele foi recebido na Casa Branca durante a guerra. E ele foi uma figura, e ele é um herói em Israel, é um herói na Polônia. Depois ele veio a ser recebido como professor numa universidade americana, onde ele morreu, e casou com uma judia. Não tiveram filhos. Ele decidiu não ter filhos pelo que ele viu durante a guerra. E ele foi uma das pessoas que pediu para os líderes dos países ocidentais, como a Inglaterra e os Estados Unidos, pelo amor de Deus, que bombardeassem os trilhos que levavam a Auschwitz, que ainda que houvesse danos colaterais, ou seja, morressem vagões em deslocamento ou povoados ao lado, ele tinha certeza, ele afirmava pelo contato que ele teve com os Sonderkommandos, que iria salvar milhares de vidas. Por exemplo, há uma documentação que, se isso tivesse acontecido, que teria salvado quase toda a população judaica húngara, que foram os últimos a chegar a Auschwitz, que foram milhares de judeus e a última grande comunidade a ser levada a Auschwitz, quando já havia uma perspectiva de que o campo fosse libertado, tanto pelos russos que vinham do leste, quanto pelos aliados canadenses, ingleses e americanos que vinham pelo lado oeste.
É isso aí. Enquanto isso, estamos ao vivo, 9 horas e 1 minuto. 9 horas e 1 minuto. Agora vamos repassar mais alguns comentários, mais algumas mensagens do pessoal de casa que está nos prestigiando. Denis Weber diz que Fábio e convidados gostaria de uma bibliografia mínima sobre a resistência judaica, resistência do gueto. Professora, poderia indicar rapidamente uma bibliografia sobre o levante do gueto de Varsóvia? Sim, são várias. Está me ouvindo? Eu vou colocar para ti depois, Fábio. Daí a gente pode publicar no site, pode ser? Claro, claro. Então tá, vamos repassar os próximos comentários aqui. E eu, Fábio, se me permite, em especial eu destacaria os livros que eu já mencionei. Os livros de Moshe Arens, e com certeza vão estar no site também, que eles documentam bem todo o trabalho militar e operacional dos Betarim, do ZOB e do ZZW, liderados por Pavel Frankel durante a resistência ao levante do gueto. Sabe que além de Pavel Frankel, também tinha um dos líderes também do levante do gueto, que era colega e parceiro de Pavel Frankel, que era Stefan Vladislav. Ele, infelizmente, muito pouco conhecida a sua história, mas incrivelmente foi o próprio governo polonês que restaurou o seu túmulo no cemitério judeu de Varsóvia e está recuperando e resgatando a sua brilhante, digamos, bravura e toda a história nesse levante do gueto de Varsóvia. É muito importante as pessoas saberem que não só os judeus, mas sim o povo polonês de hoje também valoriza e destaca bastante toda essa cultura judaica que se perdeu ao longo desses 6 anos terríveis do Holocausto. Fábio, se me permite... perdão. Eu também gostaria. Fábio? Sim. Eu gostaria de dizer do Jan Kars, que também tem um livro muito interessante, vale a pena ler, sobre toda essa trajetória dele de tentando alertar os governos sobre o que estava ocorrendo em Auschwitz, né? E que uma das respostas era aquela, mas nós estamos guerra de exército contra exército. Então, uma das razões de não terem bombardeado Auschwitz é isso, porque ali eram pessoas, então nós estamos aqui exército contra exército, né? E o Jan Kars, que tem uma estátua dele na frente do Museu dos 1000 anos da história judaica na Polônia, onde ele senta, uma estátua dele sentado, só mirando para o além, né? Porque justamente foi isso que aconteceu com ele, né? Ele tentou alertar o mundo, mas o mundo também fez muito que não... fez questão, muitas vezes, de não ver. Foi ignorado, infelizmente. Vamos repassar então mais alguns comentários. Que eu faria... Sim, rapidamente aí. O comentário que eu faria sobre esse teu comentário é muito importante, que você destacou. Vários dos fatos históricos foram restaurados pelos próprios poloneses, em especial após 1989, com a queda do Muro do Berlim, que se espalhou, que acabou com todos os regimes comunistas e criou uma outra perspectiva na Europa Oriental. Mas alguma coisa veio entre o final da Segunda Guerra Mundial e 89, e principalmente 89 para cá. Isso ressalta o que a Márcia falou, o que você falou, o que eu falei, o que todos falamos aqui, da importância de nós termos mandatos, ou seja, eleitos do Likud Brasil e do Likud Mundial, porque no mundo todo está havendo esse tipo de campanha para o Congresso Sionista Mundial, porque nós temos a condição de fazer o link entre as pessoas mais velhas que ainda eventualmente não têm acesso a essa informação. Como a gente viu aqui, o interesse pela bibliografia do que estamos falando, que existe, está documentado. E os jovens, que provavelmente é o principal, né? Porque se a gente conseguir educar os jovens das comunidades do que realmente aconteceu, e isso não aconteceu, a gente viu o que você mencionou, que durante algumas décadas não se falava em Pavel Frankel, não se falava no que a gente sabe hoje em dia e que a gente ouviu de 30 anos para cá, e principalmente 20 anos reavivado, e que a gente está ajudando a reavivar no Brasil. A história real, documentada e verídica.
A gente precisa ensinar os jovens, a gente precisa ensinar os mais velhos, a gente precisa ensinar a nós mesmos. Por isso é fundamental que nós, do Likud, consigamos alargar esses contatos que a gente tem. A gente tem contatos com quem organizou esse tipo de tornito, de roteiro, de viagem, para a gente fazer viagens, palestras, dentro das cidades, dentro das escolas, com isso que a gente está falando aqui, que o assunto isso aqui dá margem para 30 palestras, 300 palestras. Perfeitamente. Agora passamos o comentário também e a mensagem de Ariel Sigal Barcão. Parabéns pela exposição, um abraço de Ariel e também da senhora Eva. Gilberto Rikachinevski Milman, shalom, direto de Porto Alegre. Obrigado, Ricardo. Melhor. Rikachinevski. Simon Isaac Salama diz que Romina Kandelman também deve estar também assistindo, nos prestigiando. É mais que Lu Moura Amorim. Impressionante os detalhes históricos, fico maravilhada. Está conosco também, acompanhando, meu pai também, Simão Rosenfeld, em Porto Alegre. Israel Bleiberg, judeus, aprendam a atirar com Zeev Jabotinsky. Maravilha. Cláudio Solons também está conosco. Moshe Simberknop, mandando shalom, shalom. E Simão Isaac Salama, ele diz: Sérgio, parabéns pela palestra. Helena e Maurício Kandeman. E também temos aqui Joel Párcio conosco. Agora temos uma pergunta interessante, da Patrícia Apfel, do Rio de Janeiro. Professora Márcia Sigal, a senhora acha que esse conhecimento sobre o Holocausto pode diminuir o antissemitismo moderno? Olha, a pergunta é difícil, né? A pergunta é difícil porque como eu digo, é um grão de areia, mas o que temos é fazer isso, né? O que nós temos é que chegue o que aconteceu, que chegue que eram vidas, porque é uma onda que parece que é muito fácil as coisas retornarem, né? Então, o único realmente, porque o nazismo também, ele foi plantado todo através de uma educação que ela foi desde o jardim de infância até o nível universitário. Não foi de um dia para o outro que se implantou o nazismo, isso foi uma questão de tempo. Por isso que eu disse, eu acho que a educação é a única forma, e eu preciso dizer para vocês, eu não sei tanto se é pelo aspecto tanto da tragédia, agora os jovens, eles são muito, muito abertos a ouvir esse tema, né? Então, eu acho que a única forma que nós temos de prevenção é essa, é o conhecimento, porque que nem eu contei para vocês, muitos não sabiam nem o que era um judeu, né? Sabe-se sempre pelo que ouvimos falar do outro. Então, eu acredito que seja, né? Só que, o que eu digo, é uma questão tão grande, é uma questão que teria que envolver tantos, e por vezes nós ficamos na mão de boas vontades. Um detalhe que eu queria contar de Auschwitz, que eu esqueci, é que lá no museu, que é o Museu de Auschwitz que chamam, como eu contei para vocês, eu e uma outra inglesa ficamos muito interessadas em um dia voltarmos para lá como guias. E um dos requisitos, é que fale polonês. Então, para ser guia lá, tem que falar polonês. Então, realmente, a maioria dos guias lá são poloneses. E quando tu chega lá, tu tem que fazer, a não ser que tu tenha vindo com o teu guia, um tour polonês, né? Eles, inclusive, têm, assim, uma rixa com Israel e com os guias que vêm e que não querem pegar os dele, dizendo como se Israel teria se apropriado de um assunto que também é polonês. E como o colega do Rio falou, na verdade, muito se ficou sabendo com a queda do muro, né? Vamos dizer, após que muitas das histórias, porque os próprios poloneses acreditavam que Auschwitz, pelo que foi dito, era um campo onde a maioria dos que tinham sido
sido mortos eram poloneses. Então, tudo começou muito só a partir de 1988 a vir toda a verdade à tona, né? Por isso que nós temos, assim, o índice de visitação de poloneses até 1988, ele era de 90%. Depois que se descobriu que 90% das pessoas que tinham sido mortas lá ou mais eram de judeus, então a visitação internacional, claro que com a abertura de fronteiras, assim, cresceu vertiginosamente. Maravilha, agora vamos passar mais alguns comentários que não param de chegar aqui no espaço aqui no Facebook. Ellen Pérez prestigiou todas as nossas 20 lives. Muito obrigado, Ellen. Ela escrevendo aqui, eu tenho visto artigos que muitos jovens na Europa não sabem explicar muito bem sobre o que foi o Holocausto, é verdade. Irã Vieira de Carvalho diz, excelente transmissão, já li bastante sobre o Holocausto. Lu Moura Morim dizendo que a educação nazista foi algo abominável, horrível, e eles também endeusavam, entre aspas, endeusavam a ciência. Esther Fager dizendo, excelente, parabéns, Márcia. O que mais aqui? Denis Weaver dizendo que precisamos rodar pelas universidades do Brasil para contar essa história. Nas universidades são forjados os professores e educadores que, infelizmente, estão longe de entender o horror do Shoah, o horror do Holocausto. Agora, mais uma pergunta da Patrícia Apfel, do Rio de Janeiro. Professora, a senhora vê diferença entre a audiência dos alunos de um colégio público para os alunos de um colégio judaico? Diferença de reações? Sim, diferença de reações, porque aquilo que nós comentamos, os alunos de uma escola pública, a maioria não sabe muito bem o que é um judeu. Como eu contei, tem aqueles alunos que hoje frequentam a igreja evangélica, então que já tem aquele vasto conhecimento da parte religiosa, do Velho Testamento, né? Então, antes de tudo, para que se entenda o Holocausto, precisa se entender o povo. E então, quando nós trabalhamos com os alunos de escola judaica, então essa parte nós não precisamos. Fora que, por um aluno judeu, a identificação ela é muito grande, porque todos nós, de uma forma ou outra, fomos envolvidos, né? Então, aquilo que está sendo estudado faz parte da tua vida, faz parte da tua história de vida e da história da tua família, né? Mas isso não torna que seja mais difícil o ensino lá. Não, pelo contrário, as curiosidades nas escolas públicas, e eu estive também no ano passado até no Instituto Federal, também fazendo palestra lá, e as curiosidades, elas são realmente imensas, né? Mas eu sempre digo, esse tom, assim, tão pesado que aconteceu, e é uma coisa tão inimaginável que ele mexe muito com a imaginação de todos, justamente por isso, pela monstruosidade do que ocorreu. Então, realmente é um tema assim, que desperta a atenção de todos. A gente termina as falas e ele pedindo para indicar filmes, pedindo livros. Hoje, conta de tantas formas que tem até em forma de histórias em quadrinhos, né? Falando nisso, eu tenho um livro para o meu colega do Rio, que o Museu de Porto Alegre fez 2 exposições muito interessantes, e uma delas foi sobre os 1000 anos de judeus na Polônia. Então, é um livro catálogo dessa exposição que ocorreu, e eu tenho um a mais, então eu quero presentear para o meu colega do Rio, que, se Deus quiser, vamos nos encontrar no Congresso Sionista do Likud em outubro de 2021. Se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho. E nesse sentido, eu pontuaria uma coisa interessante, que é o seguinte, que a professora estava falando da questão do nazismo, do Holocausto, da Shoah, ter sido uma coisa tão gigantescamente monstruosa que ela é capaz de tocar qualquer ser humano na face da Terra. Mas, do ponto de vista judaico, tem uma questão que a gente aprendeu lá também, que ele é considerado um evento trágico eminentemente das comunidades ashkenazim, ou seja, dos judeus europeus.
Mas a gente aprendeu lá que teve um contingente de judeus sefaradim. Houve deportações de judeus egípcios, de judeus da Grécia, sefaradim. Então, da Itália, teve lógico que não na mesma proporção, mas tem um percentual que ele está à esquerda da vírgula de judeus sefaradim que pereceram no Holocausto. Uma informação altamente relevante, significativa e que prova que o objetivo antissemita era total mesmo dos nazistas. Eles foram buscar judeus no Egito para levar para Auschwitz. Bem lembrado, Sérgio, bem lembrado. Até, inclusive, teve uma deportação da cidade de Salônica, na Grécia, né? Eles buscaram todos os judeus, infelizmente, lá. Parece que só um sobreviveu, que ele ficou, acho que, escondido em algum local, mas só um parece que sobreviveu, se eu não me engano. Isso, Chipre, Creta, teve deportação das ilhas mediterrâneas, Chipre, Creta. Realmente uma coisa incrivelmente trágica. Agora Sérgio? Esse único sobrevivente da Salônica, ele depois foi para Israel e ele trabalhou no Museu do Holocausto e, inclusive, foi lançado um vídeo dele, né? Eu tenho aqui esse vídeo desse único sobrevivente da Salônica. Que maravilha. Agora eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre o Congresso Sionista Mundial, né? Congresso, vocês conseguem ver aí a tela? A primeira edição dele foi em 1897, na Basileia, sob o comando de Theodor Herzl. Existem fotos originais das primeiras edições, até no comecinho do século XX, até a morte de Theodor Herzl. Ele era realizado anualmente. Depois do seu falecimento, o Congresso Sionista Mundial ele começou a ser realizado a cada 2 anos. Claro que ele foi também interrompido durante a Primeira e durante a Segunda Guerra Mundial. E depois da independência do Estado de Israel, ele começou a ser realizado a cada 4 ou 5 anos, mais recentemente a cada 5 anos. Que são as fotos bem antigas, lá no começo do século XX. E qual é que era o propósito do Congresso Sionista Mundial? Era reunir todos os sionistas do mundo. A primeira edição contou com 200 pessoas. No mês de agosto de 1897, na cidade de Basileia, na Suíça, eles procuravam o quê? Procuravam uma definição de sionismo e, principalmente, também procuravam identificar um local onde seria o futuro Estado judeu, o futuro Estado de Israel. E, na última edição, em 2015, no 37º Congresso Sionista Mundial, eu fui representante do Likud, e ele aconteceu na cidade de Jerusalém. É importante as pessoas saberem o que é o Congresso Sionista Mundial. Ele é o maior parlamento do povo judeu, onde judeus tanto de Israel quanto da diáspora, eles se encontram. Ele é composto por 500 delegados. Cada país tem uma quantidade X, uma quantidade pré-determinada para enviar os seus delegados. A proporção é mais ou menos de 38% de delegados de Israel, 29% dos Estados Unidos e os outros 33% do resto do mundo. Aqui do Brasil, nós temos, neste ano de 2020, a possibilidade de levarmos 8 delegados, e essa decisão dos 8 delegados ela é feita via eleições. Se não existe um consenso entre os 8 partidos israelenses aqui no Brasil representados, então são realizadas eleições, e nós estamos em meio a um período de cadastramento das pessoas para se habilitarem à votação para a escolha, então, da composição desses 8 delegados. Aqui, em 2015, vocês podem ver aqui nas fotos, aqui era a disposição das cadeiras dos delegados, né, que essas plaquetas, elas diziam... digamos, como é que era composto, como é que eram separados os grupos de pessoas, né? Digamos, o Likud ficava daqui para frente, aqui atrás o Mizrahi, para lá outro grupo, e assim por diante. A presença do primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Esse aqui, ao lado esquerdo de Netanyahu, é o Avraham Duvdevani, que é o presidente da Organização Sionista Mundial. Lado direito de Netanyahu está o Yaakov Hagoel, que é o vice-presidente da Organização Sionista Mundial e também presidente do Likud Mundial. Aqui foi o discurso de abertura de Bibi Netanyahu, muito aplaudido, ele discursou em inglês.
um discurso muito interessante, falando sobre o Irã e todas as questões que envolvem Israel e Oriente Médio. E tem, digamos, várias palestras, várias rodas de discussão, de debates. Muito bem. O que acontece depois no Congresso Sionista Mundial são as resoluções que os delegados podem votar de maneira sim ou não, maneira binária, né? Ou sim ou não, ou aprovam ou não aprovam as resoluções. Nesse documento aqui aparecem as resoluções que foram aprovadas. A gente pode ter ideia do que tipo de assunto que é discutido, que tipo de assunto que é abordado, que tipo de assunto que é aprovado no Congresso Sionista Mundial. São assuntos tanto de dentro de Israel quanto da diáspora. Por exemplo, um deles fala sobre a proteção aqui do suprimento de água, outros falam sobre a absorção de imigrantes etíopes, outros falam sobre a resposta ao antissemitismo, combate ao antissemitismo, e assim vai. Por exemplo, também fala isso aqui, a resolução de número 30, né? O movimento druso-sionista. E um que chamou atenção, interessantemente, foi esse aqui, ó. A restituição das propriedades dos judeus refugiados. A gente só fala hoje em dia nos palestinos refugiados, né? Mas as pessoas esquecem que milhares de judeus também foram refugiados na guerra de 48, que eles foram expulsos também de seus locais, onde moravam ali nos países árabes. E outros assuntos que são debatidos, a absorção, como eu falei antes, a absorção dos judeus etíopes, movimento druso, sionista, oposição aos crimes de ódio, combate ao antissemitismo, também a separação, isso aqui é muito interessante, né? A separação entre religião e Estado, porque muitas pessoas não sabem, Israel é um país laico, não é um país religioso. Existe separação clara entre religião e Estado. Mesmo Israel sendo um Estado judeu, ele é um Estado democrático, pluralista, em que qualquer pessoa de qualquer raça ou credo é muito bem-vinda, tem liberdade de culto, todos, digamos, os marcos históricos importantes para as três religiões são preservados, qualquer pessoa tem acesso. Isso mostra que Israel é um país democrático, um país pluralista que respeita qualquer liberdade de credo e culto. E muito bem, como também estava falando antes, mais recentemente, o Sérgio, sobre a importância de nós levarmos mais delegados de direita, mais delegados do Likud para o Congresso Sionista Mundial. O que eu mostrei para vocês, as resoluções aprovadas. Porém, também existem as resoluções não aprovadas. E uma delas que chamou atenção foi uma resolução em que queria, digamos, ou previa o banimento do Congresso Sionista Mundial de todo e qualquer participante, todo e qualquer delegado que apoiasse as ideias do movimento radical BDS, movimento de boicote BDS, que na verdade não é um movimento de boicote, é um movimento que prega, ao fim e ao cabo, a eliminação do Estado de Israel. E impressionantemente, curiosamente, existem judeus, delegados do Congresso Sionista Mundial que apoiam o movimento BDS. E, infelizmente, essa resolução que previa o banimento desses delegados, entre aspas, sionistas, foi não aprovada. Por que ela não foi aprovada? Porque nós, delegados de direita, estávamos em minoria. E então a forma de tentarmos reverter essa disparidade é levarmos mais delegados para o Congresso Sionista Mundial de direita, centro-direita, conservadores, como nós, do Likud Mundial. E agora eu peço ao Felipe que coloque na parte de baixo aí do vídeo o link, então, para as pessoas que ainda não fizeram seu cadastramento poderem ter a oportunidade de se inscreverem. Mas é importante saber o seguinte: quem é que pode participar, quem é que pode se inscrever. Tem algumas cláusulas para a pessoa concorrer, digamos, não, participar dessa eleição. A pessoa tem que ser maior do que 18 anos, origem judaica, ou pelo menos ela tem que se considerar de origem judaica. Ela tem que pagar uma taxa simbólica
que é um chamado cheque ou tsioni, ou cheque sionista, no valor de equivalente a $2, mais ou menos R$12. E o Felipe agora colocou ali embaixo, então, o link para a pessoa fazer o seu cadastramento, são dados básicos, rapidamente a pessoa tem acesso e pode, digamos, após o cadastramento, se habilitar a também exercer o seu direito de voto a partir do dia 26 de julho até o dia 3 de agosto. Quer fazer algum comentário adicional, Sérgio? Sim, esse é um aspecto muito importante, Fábio, porque a gente tem duas fases bem demarcadas do Congresso Sionista Mundial. Os primeiros 51 anos, desde o primeiro, dirigido por Herzl em 1897 na Basileia, na Suíça, até a refundação do Estado de Israel, 51 anos, onde o objetivo era refundar o Estado. Uma vez refundado, ele continuou a acontecer, como você bem falou, só que ele começou a ser, de certa maneira, substituído pelas instituições, sólidas instituições que foram se estabelecendo no moderno Estado de Israel. O Parlamento, o Knesset, o Supremo Tribunal, a Corte e outras instituições que foram se estabelecendo como instituições de Estado republicanas em Israel. Então ele foi se transformando para que nesses 70 anos, já refundado o Estado de Israel, na voz, na ligação entre os judeus do mundo e o Estado de Israel refundado. Então é fundamental que a gente destaque isso, porque é o elo oficial de ligação das aspirações, desejos e necessidades dos judeus pelo mundo todo, em todas as comunidades, e como você pontuou, há uma distribuição proporcional ao tamanho das comunidades, e nós do Brasil somos uma das 10 maiores comunidades do mundo, né? Se eu não me engano, nós somos a 8ª população atualmente. Então, é a maneira da gente se conectar politicamente com o Estado de Israel em aspirações legítimas e essenciais como as que você exemplificou. Então, exercer o direito de voto é um dever, na verdade, assim a gente entende, do judeu da Golá, da diáspora, da dispersão das comunidades pelo mundo, para poder que a gente tenha voz. E no nosso caso, né, os sionistas do Likud, que reverberamos os ideais de Zev Jabotinsky, a gente precisa se cadastrar e votar para que toda essa visão de mundo judaico que nós apresentamos aqui em alguns momentos da live, tantas outras, das outras 19 lives brilhantes que foram conduzidas por você nos últimos meses, toda essa atividade ela possa ser reproduzida à 10ª potência. Muito legal mesmo, muito bacana, porque as pessoas têm a oportunidade de participarem desse processo das eleições para o Congresso Sionista Mundial. Também quero passar aqui mais alguns comentários. Candice Rosenfeld, minha irmã, assistindo em São Paulo, dizendo... Excelente. Cigal, parabéns, sister, e a todos pela brilhante exposição. Luiz Turano, boa noite, cheguei agora, bom, seja bem-vindo. Seu Luiz, a Hanna e a Afan, preocupam-me com a banalização do termo nazismo ou nazista. Todos nós nos preocupamos, né? E que mais aqui? O Roberto Schotkis, também um grande amigo de longa data, grande Roberto Schotkis, nos acompanhando lá em Porto Alegre, colega de hora israelita. Não sei se o Roberto lembra, mas Roberto Schotkis, agora nesse mês, completamos 25 anos, nosso grupo ali à frente da hora israelita, desde 1995. Nós também aqui mandando a Lu Moura Morim, Saulo Tavares nos prestigiando de Fortaleza, dizendo que o BDS é um movimento de extermínio, é um absurdo que judeus aceitem o direito, entre aspas, dessas pessoas pregarem suas ideias. Jorge Aníbal Ferreira nos acompanhando diretamente da Patagônia, Argentina, na cidade de Ushuaia. Professora Márcia, queria que você falasse um pouco da diferença no antissemitismo antes e depois da fundação do Estado de Israel.
Fábio, o antissemitismo que ocorria antes, ele era com aquele foco no judeu da Europa, aquele foco naquele que dizíamos que era o judeu dono de todo a comunicação do mundo, de toda a comunicação, de todos os bancos, aquele caráter do judeu da diáspora, né? Com a criação do Estado de Israel, então, devagar se começou aquela transformação da mutação disso para uma relação com o Estado de Israel, né? E como eu demonstrei antes, durante todos aqueles 20 anos, foi uma coisa que passou a ser vista de uma forma e depois modificou-se numa outra. Muitos professores, eu vi um comentário de um ouvinte aqui, onde ele dizia que teria que ser falado em universidades também, mas os professores, muito de universidades, inclusive esse pessoal do museu aqui de Porto Alegre, fazem distinção, dizem que é duas coisas diferentes, né? Aquele antisionismo do antissemitismo, mas a gente sabe que uma coisa que começou lá e que continua, né? Então, infelizmente, ele muda de face, muda de local, mas é uma coisa que permanece durante séculos e séculos, né? Uma vez, numa exposição na Câmara dos Vereadores, que eu estava falando sobre esse projeto, que esse projeto, inclusive, levou muitos professores nossos da rede municipal para Israel para fazer o seminário, e daí um convidado, acho que era até um vereador, mas que era negro, ele disse, claro, Israel pode fazer isso, na África nós não temos a questão financeira para poder trazer gente para estudar, né? Então, sempre tem esse fundo, por isso que é tão importante desconstruir isso, mostrando que no povo judeu somos todos nós, né? Somos eu que sou professora, o Fábio que é jornalista, e tantas variações que tem em Israel e no mundo todo, né? Mas, infelizmente, muda a época, muda o local, e o antissemitismo, que hoje é transfigurado de antisionismo, ele permanece. Só um detalhe, não sou jornalista, sou administrador, mas fiz curso de rádio, né, radialista, há 25 anos só por... Olha aqui, ó, só um pouquinho, Fábio, com essa voz maravilhosa, é radialista, pronto. A gente treina, né? Vai tentando, vai treinando, vai se aprimorando. 25 anos de hora israelita. Então, mas, formação é administração de empresas com ênfase em marketing. Ai, que... De profissão, servidor público. Fábio, sobre esse aspecto que você falou, eu queria pontuar algo importante. Você em algum momento falou, nós da direita, né, nós aceitamos de fato o que denominaram o likudismo, né, a filosofia de Jabotinsky como direita. Isso vem desde os idos de 1920 como verdade, porque infelizmente colocaram a questão do Estado de Israel pré-fundação e principalmente, como vocês bem estavam pontuando agora, pós-fundação, na chamada pauta, na agenda esquerdista, entrou no pacote. Então, vocês veem que qualquer manifestação sobre algum tema da esquerda jogam Israel no meio, queimam a bandeira de Israel, ou queimam ideologicamente ao Estado, aos judeus, que é a nova versão do antissemitismo. Então, a gente acaba sendo obrigado a aceitar essa questão de ser à direita, porque a esquerda inseriu isso, a gente tem que descolar isso. Israel é menos do que 0,5% do território total do Oriente Médio. Israel tem um direito legítimo de existir, arqueológico, histórico, documentado. Nunca deixou de existir vida judaica no Império Otomano, no Mandato Britânico. Então, isso é fundamental a gente
tirar dessa abominável agenda e que entra num pacote de problemas. Tem que ser descolado isso. Assim como o nazismo é uma abominação que não é de direita e de esquerda, Israel é Israel. É a terra do povo judeu com maioria judaica. É uma minúscula terra. E o que dizia Zev Jabotinsky? Nós temos direito histórico a essa terra. As duas margens do Jordão. Precisa haver maioria judaica para haver vida judaica. E Israel sempre vai ser pequena. Vejam que é 0,5% do território do Oriente Médio. Então, e nós sempre seremos minoria, porque não há proselitismo no judaísmo. A gente não faz conversão em massa. Então Exato. ele dizia, seremos sempre minoria numa pequena terra. Então Israel precisa ser um exemplo de convivência social, de avanço de uma sociedade, para que possa ser a tocha do mundo, como um exemplo de sociedade, de justiça, de respeito às minorias e de inventividade tecnológica. Ele dizia isso há 80 anos atrás, há 70 anos atrás. Desculpa, há 90 anos atrás. Israel tem que ser a luz das nações, né? Chamada aquele Tikkun Olam. Perfeito. E ele pregava, aliás, os 5 grandes conceitos, os 5 meimim em hebraico do Betar, que é Moré, Maon, Malbosh, Marpei e Mazon, que é educação, moradia, vestimenta, assistência médica e alimentação. Ele pregava que na refundada Israel, todos deveriam ter o preenchimento minorias, maioria judaica, qualquer minoria desses 5 preceitos básicos, que é o mínimo para uma pessoa ter uma existência digna. Então ele é considerado também o pai da social-democracia. Então ele é o pai da social-democracia, nós somos de direita, porque são conceitos judaicos, são os conceitos que remontam a refuá, as históricas milenares judaicas, Rinu, Refuá, Mitzvah e Tzedakah, que é educação, saúde, boas ações e doação. Então nada mais é do que isso. E é isso que a gente defende aqui no Likud. Exatamente. E hoje nem cabe mais a gente entrar naquela polêmica se nazismo é de direita, de esquerda, é uma discussão interminável. Se importa, infelizmente, que judeus morreram e não judeus também morreram, principalmente 6 milhões, pelo menos 6 milhões de judeus morreram. Isso, se a gente vai entrar numa discussão se é de direita ou de esquerda, é irrelevante. A vida inteira de 1000 anos de história judaica na Polônia, na Rússia, na Alemanha, na Hungria, simplesmente foi apagada. Na Lituânia foi apagada. Então, se é de direita, se é de esquerda, é o que menos importa hoje em dia. Vamos repassar mais alguns comentários. Patrícia Apple, do Rio de Janeiro, dizendo que sensacionais essas fotos dos primeiros congressos. Depois ela também dizendo que o antissemitismo se transveste de antisionismo, sim, sem dúvida, principalmente depois da fundação do Estado de Israel. Saulo Tavares, de Fortaleza, dizendo que antisionismo é antissemitismo politicamente correto. Exatamente. Jacão Castro, muito esclarecedora essa live, parabéns a todos. E Denis Weber dizendo que é absurdo dar voz a quem sequer tolera a sua existência. Concordo. José Párcio dizendo, Fábio, sugiro uma live sobre Eliezer Ben Yehuda. Parabéns, Likud Brasil. E obrigado, José, por mais uma vez estar conosco, nos prestigiando. Joyce Greenberg, aqui de Curitiba. Likud respeita e preserva a história dos judeus e também do sionismo. Por isso, precisa estar maciçamente representando lá no Congresso Sionista Mundial. Muito bem. Nós chegamos a 1h40 de live, vamos para os encerramentos, para finalmente. Eu queria uma mensagem final, professora Márcia. Eu queria, então, desejar uma boa noite para todos e que a questão do Holocausto, ela sempre seja mencionada, porque tem muita gente que diz, mas judeu só gosta de falar de Holocausto, que nós possamos sempre lembrar essa história, porque é somente através da lembrança, como eu digo, da educação, para não se repetir.
E também gostaria de convidar o pessoal que eu já convidei também pelo WhatsApp para participar da votação do Congresso Sionista Mundial, e eu já mandei o link, inclusive, mas vamos lá, todo mundo vamos fazer a inscrição e vamos participar, é a nossa voz aqui querendo ser ouvida. Desejo uma ótima noite a todos, muito obrigado para o querido Fábio por dar essa oportunidade para a gente poder compartilhar um pouquinho de tudo isso com esse pessoal que está aí nos ouvindo. Uma boa noite, um shalom e laila tov. Obrigado, Márcio, também por estar conosco nessa noite de quinta-feira. Agora, Sérgio, é contigo. Bom, o privilégio da audiência de todos, foi realmente uma grande noite, uma oportunidade de repassar o que o Likud Mundial nos permitiu aprender em todo esse nosso tempo de atividade, em especial nessa jornada à Polônia. E para encerrar, eu preciso mencionar de novo o nosso grande inspirador, Zev Jabotinsky. Aliás, ele esteve presente na 6ª edição do Congresso Sionista, quando o Herzl ficou muito impressionado com aquele jovem de 21 anos, e Herzl viria a falecer subitamente no ano seguinte, e Jabotinsky foi, de fato, considerado seu grande sucessor. Jabotinsky estabeleceu para o Betar, Movimento Juvenil Judaico Sionista, 10 princípios. Eu vou destacar 2 deles para encerrar. Primeiro, o monismo. Um indivíduo precisa ter, um judeu precisa ter uma só ideologia. Então, a gente não é sionista capitalista, sionista socialista, a gente é sionista. Então, se a gente é sionista, a gente defende o Estado de Israel incondicionalmente, sem pré-condições. Então, a gente debate as questões internamente quando a gente está na Golá, na diáspora, fora de Israel, e debate dentro de Israel quando está em Israel, e defende o Estado de Israel em qualquer outra circunstância. Monismo. E a outra questão que ele falava que tem a ver com o nosso momento, que é mobilização. O judeu tem que se mobilizar. No caso do Betar, o jovem tem que se mobilizar, mas todo judeu precisa se mobilizar. Então, a gente precisa se mobilizar até domingo para cadastrar o maior número de pessoas que se habilitem a votar a partir do final do mês, como o Fábio falou. Muito obrigado. Tel Hai, como dizia Jabotinsky. Obrigado, Sérgio, do Rio de Janeiro. Obrigado, professora Márcia Sigal, de Porto Alegre. Também muito obrigado, nosso sempre companheiro Felipe Costa, dando suporte técnico nessas lives, nessas 20 lives do Likud do Brasil, que nós começamos desde o início da pandemia, ali em meados do mês de março. E lembramos, então, que até o dia 19, até o domingo, as pessoas ainda podem se cadastrar para votarem para o Congresso Sionista Mundial, lembrando que elas têm que ser de origem judaica, pelo menos elas têm que se considerar de origem judaica, têm que ter pelo menos 18 anos de idade, residirem no Brasil, não podem ter votado nas últimas eleições em Israel no último dia 2 de março, e também existe um pagamento, uma taxa simbólica de $2 para se tornar membro da Federação Sionista. E o link está abaixo aí, vocês podem ter acesso. Não esqueçam, até então, nesse domingo, dia 19 de julho, e o período de votação é no dia 26 de julho até o dia 3 de agosto. Obrigado a todos pela audiência, fiquem com Deus e muito boa noite a todos. E roda a vinheta, Felipe. Até a próxima live. Imagine se você pudesse decidir. Sim, você pode decidir sobre 4 bilhões de dólares. Sim, 4 bilhões de dólares. Para serem usados na luta contra o antissemitismo. Para ajudar nossas crianças a fortalecerem a identidade judaica. Para fortalecer nossa relação com Israel. Para promover a segurança contra o antissemitismo e o antisionismo. Para defender e fortalecer o Estado de Israel. E do movimento antissemita BDS de boicote contra Israel. Por uma Jerusalém unificada e o nosso direito de viver nos assentamentos na Judéia e Samaria. Dizer não para os radicais iranianos em criar um Estado terrorista árabe-palestino. Você tem um voto. Você tem voz. Pelas suas crianças. Você pode fazer a diferença. Para você mesmo. Para cada judeu. Orgulhe seus filhos. Use o poder de seu voto. Se cadastre hoje mesmo. Para votar.
e ajudar a salvar o judaísmo do Brasil. Em Israel. Vote pelo Likud Brasil nas eleições para o Congresso Sionista Mundial de 2020. Contamos com teu apoio. Two, one. Israel.